Recebi um paciente encaminhado pelo Serviço de Neurologia Pediátrica, Matheus, 6 anos de idade, há 1 ano com dor de cabeça. Criança com dor de cabeça é um grande desafio para todos nós. O pediatra do Matheus tinha feito toda a investigação clínica e não encontrou nada objetivo da dor de cabeça. Encaminhou então para o oftalmologista, que fez a investigação, também não tinha nada. No neurologista pediátrico foi feita toda a investigação e não tinha absolutamente nada, mas o Matheus continuava se queixando muito da dor de cabeça. Foi aí então que o neurologista tomou uma grande atitude. Ele pediu uma tomografia de crânio para o Matheus, contrastada. Nessa tomografia de crânio não tinha nada, ainda bem, no sistema nervoso central do Matheus, porém foi identificada uma sinusite esfenoidal no Matheus. Uma criança de 6 anos com sinusite esfenoidal, a gente que foi encaminhada para mim, iniciei alguns ciclos de antibiótico terapia, como deve ser feito. O Matheus não tinha uma adenoide grande. Às vezes a adenoide grande pode juntar catarro dentro do nariz e dar dor de cabeça. Não era a queixa do Matheus. Após vários ciclos de antibiótico e vários ciclos de anti-inflamatório sem melhora, nós decidimos fazer a cirurgia do seio esfenoidal no Matheus. A cirurgia correu super bem e a melhora dele foi fantástica. Meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista e depois de apresentar esse caso clínico do Matheus, agora vou mostrar a cirurgia do seio esfenoidal numa criança de 6 anos de idade. Vamos lá? O grande desafio na cirurgia do seio esfenoide em criança realmente é o espaço da cirurgia, porque a técnica ela é exatamente a mesma. Especificamente nesse caso, eu tenho uma variação por causa do septo posterior do paciente, que eu vou mostrar na sequência desse vídeo. A infiltração eu realizo sempre da mesma maneira, agulha de Hack, e eu estou infiltrando aqui o corneto superior. Observe como o corneto superior ele é pequeno, obviamente por causa do tempo de desenvolvimento crâniofacial do paciente. Eu faço a remoção então do corneto superior e, como eu já identifiquei e já falei em vídeos anteriores, tudo que abre lateral ao corneto superior é o etimoide posterior, onde eu estou explorando aqui com o FRIER. O seio esfenoidal, então, ele tem que abrir medial a retirada do corneto superior. Porém, essa porção do septo posterior está me atrapalhando muito a visualização. Eu vou voltar para o meu bolsão da septoplastia, que eu realizei nessa criança que ela apresentava ainda um desvio de septo, e a septoplastia na criança é exatamente igual à septoplastia em paciente adulto. Aqui eu estou fazendo então o descolamento dessa porção da quilha do vômer, da porção mais posterior do vômer. Como vocês podem observar, ela está mais alargada, que é normal isso em criança, exatamente neste ponto. Isso está ocupando o espaço para a identificação então do ósteo natural do seio esfenoide neste paciente. Veja que eu vou removendo, e a partir do momento que eu já removo essa porção mais posterior do vômer, eu já abro transeptal, e essa é uma forma de abordagem do seio esfenoidal, que é transeptal, o seio esfenoidal, como a gente pode ver claramente aqui nessa parte do vídeo. Após a remoção então dessa parede mais posterior do septo, eu volto então para a cavidade nasal do paciente. Eu consigo agora ter uma visualização da continuidade do septo com o rosto do esfenoide. Esse é o ponto. Veja aquele ponto luminoso. Exatamente aí. Este ponto luminoso ele está claramente identificado para mim, que exatamente neste ponto luminoso é a entrada então do ósteo principal do seio esfenoidal. Sempre cuidado com a introdução de qualquer instrumento dentro do seio esfenoidal. Eu realizo então esse alargamento desse ósteo membranoso do seio esfenoidal, e vale a pena aqui o relato em relação do tamanho das estruturas
e para vocês terem mais ou menos um tamanho do espaço do procedimento que eu estou realizando nessa criança, que tem 6 anos de idade. O Kerrissel que eu estou utilizando aqui, que vocês podem observar que eu estou removendo essa parede do seio esfenoidal, ele tem 2 milímetros no seu raio maior, que é exatamente isso. Isso são 2 milímetros. Esse aspirador que eu estou utilizando, ele tem 3 milímetros de largura. Então observe que essa abertura ela tem em torno de 3 a 4 milímetros. Observe o edema de mucosa e a secreção mucopurulenta dentro do seio esfenoidal dessa criança. Então este era o fator onde ela tinha muita dor de cabeça. Olha novamente o tamanho do Kerrissel, veja que você realmente tem que ser muito gentil com as estruturas. E ele Kerrissel de 2 milímetros, veja que entra muito apertado. Então o controle hemostático e a boa visualização do seio esfenoidal, e esse é o ponto principal dessa cirurgia, foi a retirada desse desvio posterior do septo, que é o ponto principal, que você ganha essa visualização maior dessa abertura do seio esfenoidal. Observe então que, como tinha secreção, o edema de mucosa, o próximo passo é o passo do retalho anterior, onde você abaixa o retalho para você não se envolver com ramos da artéria nasal lateral posterior. Aqui eu faço então a remoção dessa porção anterior e inferior do seio, da parede interior do seio esfenoidal, para novamente ter, veja, aspirando essa secreção mucopurulenta, esse edema que essa criança apresentava dentro desse seio esfenoidal. Eu vou novamente, gentilmente, e tomando muito cuidado para não pegar o retalho, para não ter um sangramento, porque um sangramento tanto em pós-operatório em criança quanto em transoperatório de seio esfenoidal é um sangramento de difícil controle. Então os cuidados que você tem que ter com a manipulação, sempre estando muito certo que você está removendo o osso e não o retalho. Observe então o edema de mucosa extremamente importante. Ela tinha um cisto de retenção com coleção mucopurulenta, como pode observar na parede lateral direita, onde eu tenho a carótida, o nervo óptico, e na frente a célula túrcica, com a glândula da hipófise, inferiormente o clivus. Observe esse edema de mucosa, então ainda a secreção mucopurulenta. Aqui eu estou aspirando diretamente em relação ao clivus deste paciente. Olhe a ampla abertura que conseguimos com essa técnica do seio esfenoidal. Aqui eu vou remover essa porção cística mucopurulenta. Observe que ainda existe pus junto dessa porção cística, para então finalizar a cirurgia. Observe claramente como a questão hemostática ela é muito bem controlada, o espaço cirúrgico como ele é muito reduzido. E termino a cirurgia então com o uso do Gelfon com adrenalina. Meu Deus, vai demorar quantos anos, né? Tô tentando.